A Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Nós estamos aqui para fazermos 3 coisas. Quais são? Receber, celebrar e repartir. Nunca se esqueça disso. Estamos aqui para receber, celebrar e repartir. Eu não sei o que você deseja receber, mas eu sei que Ele pode colocar muito, mas muito mais, além de tudo que você tenha necessidade, que você esteja pensando. Ele pode fazer e Ele quer fazer. Então, querido, celebre, adore-o com toda a sua intensidade. Você pode erguer as suas mãos ao Senhor e dizer palavras de louvor, palavras de exaltação. Te adoramos, Senhor, te exaltamos nesta manhã, declaramos tu és digno, amado Senhor, te engrandecemos, seja entronizado aqui, nos louvores do teu povo, Santo, Santo, digno, digno é, Senhor, não há outro igual a ti, grande, grande é o Senhor, grande, grande é o seu nome, grande, grande é o Senhor, grande, grande é o seu nome. Não há outro igual ao nosso Deus. Quem foi que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que há ao som de sua voz? Quem foi que fez o homem para ser seu amigo e tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor?
a dor do homem sem Deus e se entregou pra nos resgatar. Morreu a nossa morte na cruz do Calvário, mas em 3 dias ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nosso Senhor é o nosso Deus. Grande Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, maravilhoso Deus, Todo-Poderoso. Oh, Graças. Vamos assentar, queridos. O coral vai cantar uma mensagem que é a história de Jesus, a história dele. E nós reconhecemos algo tão lindo. Estamos aqui por causa dele. Fale comigo, por causa dele. Vamos falar? Por causa dele. Outra vez, por causa dele. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 5, o verso 11, é o número 4. Mateus, capítulo 5, o verso 4. Antes de você ouvir essa mensagem do coral, diz aqui, dentro da Escritura existem várias vezes essa expressão, por causa dele. Em Mateus capítulo 5, verso 11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa, vamos falar? Por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados sois quando por minha causa, vamos falar? Por minha causa, por minha causa. Mateus 5, o verso de número 22. Não é Mateus 5, não. É Mateus 10, 39, queridos. Mateus 10, 39. Jesus falou: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Mateus 19, verso 29. Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, herdará a vida eterna. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Atos 9, o verso 16. Atos 9,
o verso de número 16. Quando Saulo converte, vem para um homem e ele vai orientá-lo, chamado Ananias. E no verso 15, Atos 9, 15 e 16, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E ele diz, verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. 1 Coríntios 4, o verso 10. 1 Coríntios 4, o verso 10. Esse é um texto do pastor Lucinho, mas quem falou primeiro foi o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 4:10 diz: nós somos loucos por causa de Cristo. E vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Nós somos loucos por causa de Cristo. 2 Coríntios 4, o versículo 11. 2 Coríntios 4, o verso de número 11. É o nosso retrato para o dia a dia. Está escrito: porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, a nossa fé não é por causa de uma doutrina, a nossa fé não é por causa de uma religião, a nossa fé não é por causa de um sistema, nossa fé é por causa de Jesus, por causa dele. Estamos aqui por causa dele. Eu não sei se você está aqui com outra motivação, mas todas as vezes que nós nos reunimos é por causa dele. Hoje nós vivemos por causa dele. Ou seja, o cristão é aquela pessoa ligada às 24 horas. Você é verdadeiro, você é justo, você é amoroso, você é bondoso. Essa é a manifestação da vida dele na sua vida por causa dele. E o coral de pé vai cantar essa mensagem, a história de Jesus. Enquanto você estiver ouvindo a realidade da morte do Senhor, e hoje, ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, ao voltarmos ao Calvário, seu coração vai experimentar a alegria do coração dele e a alegria de podermos viver intensamente por causa dele e para ele. Jesus que nos salvou, vitorioso.
Vamos aplaudir aquele que nos amou, continua nos amando. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por causa dEle, por causa dEle, por causa dEle. Aleluia, aleluia. Tome a palavra dEle nessa hora. Tome a sua Bíblia. Levante-a mais alto que você puder. Se alguém está aí ao seu lado sem a Bíblia, deixe ele segurar na pontinha da sua. E quem sabe você vai dar a sua Bíblia de presente para ele, viu? Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, a Tua palavra, que é o alimento ao nosso coração, Senhor, seja tão real. Senhor, que Teu Santo Espírito possa abrir os nossos olhos e o nosso entendimento. Tua palavra diz do privilégio que temos, não apenas de sermos amados pelo Senhor, mas também de amarmos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Hoje, Senhor, Tu és o centro da nossa vida. Nosso coração pulsa por causa do Senhor. E queremos, ó Pai, viver para o Senhor. Como diz a Tua palavra, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ó Espírito Santo, venha vivificar esta palavra no coração do Teu Filho, no coração de cada irmão. Senhor, em Teu nome, que nesta manhã Tua palavra, Senhor, seja viva como ela é. Mas, ó Pai, que haja dentro do coração de cada um fome por conhecer-Te mais. Senhor, que nesta manhã Tua palavra nos edifique, console, exorte, traga salvação, reconciliação. Abençoamos, Pai, os milhares que estão aqui nesse templo e aqueles, ó Pai, que nos assistem pela TV, pela internet, em tantos países. Mas, ó Pai, venha falar a cada coração, em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, irmãos. É tão interessante que o símbolo da nossa fé é a cruz. Eu lembro, estava um dia na Índia, isso faz muitos e muitos anos. Andando, e o que tem mais na Índia é gente. Como tem gente na Índia. Era uma cidadezinha bem pequena. As ruas assim abarrotadas, gente para lá, e que você tinha que caminhar quase que de lado. Mas havia uma atmosfera tão pesada. Era algo assim terrível, terrível. Uma opressão maligna daqueles deuses que não são deuses. E o coração angustiado, sem ar. Em outras palavras, aquela opressão, como se você estivesse andando dentro de uma bolha. Você respirava aquele ar assim, endemonizado. E de repente, numa esquina, um prédio, velho, maltratado, pequeno, e no alto dele tinha uma cruz. Tinha uma cruz. Era um templo cristão. E quando
eu entrei. A atmosfera lá dentro era outra. Era como se você, ao colocar só os pés ali, o ambiente era como se fosse noite e você estivesse entrando no dia. Aquele prédio era único. E lá em cima havia uma cruz. Nós vivemos em um país que foi cristianizado. Ele não foi evangelizado. Por causa disso, a cruz, para os evangélicos, era até a década de 50. As pregações evangélicas normalmente eram pregações anticatólicas. Ou seja, o pastor quase sempre só pregava contra o purgatório, contra a imagem de escultura, contra o celibato dos padres, ou seja, era uma mensagem anticatólica. A pregação do evangelho até a década de 50 era sempre uma mensagem anticatólica. Por causa disso, nós tivemos como que uma formação que não aceita a cruz. Ou seja, por causa disso, raramente você vai encontrar um templo evangélico com cruz, porque não querem ter uma identificação. Mas quando você olha na Bíblia, a mensagem da cruz, a realidade da cruz, quando você está num país islâmico, sem liberdade, mas muitas vezes, desde alguns anos, tem uma igreja, e no alto tem uma cruz. Quando você chega ali, você diz, eu achei. A nossa vida, a mensagem central da fé é a cruz. Quando daqui a pouco, ao celebrarmos a ceia, quando tomarmos o pão e o cálice, e quando você olha o pão e o cálice, o vinho e o pão, o Senhor instituiu a ceia para nós não esquecermos. E não esquecermos de quê? Da cruz. Hoje, a nossa fé, muitos têm apagado a cruz da vida. E quando você olha a mensagem de Jesus, você percebe exatamente essa realidade, que a cruz, instrumento da morte, se transformou para nós um instrumento da salvação, onde Ele deu a sua vida. Eu não estou falando para os irmãos agora andarem com o cruzinho pendurado no pescoço, não é nada disso, se quiser andar não tem problema. Mas eu quero que você tenha esse entendimento desta realidade da cruz. A realidade que nós não podemos jamais apagar. A nossa mensagem está centrada na cruz. Em 1 Coríntios capítulo 1, o verso de número 17, é o ponto 2. 1 Coríntios capítulo 1, o verso de número 17. 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Paulo, ele começa dizendo assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A mensagem central da nossa fé, a mensagem que pregamos, a mensagem que tem que ser encarnada por todo cristão, é esta, a cruz. Vivemos em uma época quando muitos estão anulando a cruz, o significado da cruz. Olha o verso 18, 1 Coríntios 1, 18, diz assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos por poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem,
pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. No capítulo 2, a partir do versículo 18. 1 Coríntios. Não é a primeira. Deixa eu ver aqui. Abra comigo em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, a partir do versículo 11. Ele começa dizendo: vede, com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Porque os que querem ostentar-se na carne, eles vos constrange a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Efésios, capítulo 2, verso 16. Só virá a página. Efésios 2, 16. A cruz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo as inimizades. A inimizade. De ambos, agora, não há judeu nem gentio. A cruz, foi a cruz que destruiu toda essa barreira, toda a inimizade, fazendo dos dois um só povo agora para o Senhor. Agora, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, verso de número 18. A palavra diz: pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando você vê Paulo chorando, e ele dizia: pois muitos andam entre vós, entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Que tipo de inimigos é esse? O que faz uma pessoa, ou um pregador, ou um que se diz cristão, ser inimigo da cruz de Cristo? E logo o verso seguinte, o verso 19, começa dizendo:
o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Naquela época começou a existir um desvio na fé. E é um desvio da fé que hoje está de uma forma muito grande, aflorando no meio do povo de Deus que se chama evangélico. Aqueles que pregam que a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, é apenas algo de recompensa para você aqui. Não é errado, querido, você ter uma casa, não é errado você ter uma frota de caminhão, não é pecado você ter 50 apartamentos, querido. Não é para medir dessa maneira. Mas hoje as pessoas, muitas vezes correm para as igrejas, não é tanto para ouvir que há uma realidade de vida espiritual, que existe uma cruz. Ou seja, quem é inimigo da cruz de Cristo, que Paulo está mencionando aqui, é aqueles que querem anunciar que a fé cristã é apenas medida pelas coisas terrenas. A nossa fé não é apenas isto, não é para ser medida por essas realidades. E Paulo, ele abre o coração e ele começa a chorar. Ele chora porque ele se vê como um pai. Ele estava ali para colocar as bases da fé, mas quando começou a perceber esse desvio, ele usa uma expressão tão terrível, dizendo: inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Como que alguém pode pregar a cruz, pode pregar o evangelho e ser inimigo da cruz de Cristo? É levar as pessoas a terem motivações erradas, é levarem as pessoas a imaginarem que a vida reduz apenas ao comer, ao beber e ao ter. Quando Paulo disse: ninguém me moleste, ele diz: ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele dizia: eu já estou crucificado com Cristo. E esse viver que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando as pessoas perdem o foco da cruz, e nós vivemos hoje uma época assim, muito confusa. Ou seja, quando as pessoas vão para as igrejas, não em busca tanto de Jesus, ele vai porque ele quer. Por que você está aqui? Eu quero casar. Por que você está aqui? Eu quero passar num concurso. Por que você está aqui? É porque eu preciso de um emprego. Por que você está aqui? Eu quero um caminhão. Por que você está aqui? Ou seja, a essência foi perdida. O inverso passou a existir. Mateus 6,33 diz assim, Jesus falando: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não é medido por aquilo que você tem, você é medido por aquilo que você é. Ou seja, é o seu valor. E aqui ele vai mencionando, no verso 19 diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Não é que você não tem que se preocupar com as coisas terrenas. Você tem que tomar banho, você tem que cortar cabelo, você tem que usar desodorante, tem. Mas hoje o foco para muitos não é isto, ele está vivendo só para isto. E aqui ele está dizendo: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Sabe, seguir a Jesus não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam. Seguir a Jesus é algo tão diferente. Seguir o Senhor, em Mateus capítulo 10, o verso de número 38.
ponto 3, Mateus 10, o verso de número 38. Jesus, ele enfatiza dizendo assim, Mateus 10, 38. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Algumas pessoas acham, eu vou entregar minha vida a Jesus, eu estou fazendo um favor para Ele. Se eu abraçar a fé, aí, alguns dizem, se eu for membro daquela igreja, então aquela igreja, não é bem assim. Você tem que se sentir. Não tem dignidade maior, não existe dignidade maior, não existe privilégio maior aqui na terra que você possa experimentar. E ele diz, olha o verso de número 37. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha lá. Esse ano, Deus permitiu eu complete 65 anos. Agora, o que são 65 anos diante da eternidade? O que são 100 anos? O reboliço que houve no início da fé cristã. O evangelho cresceu de tal forma, está escrito em Atos 19, 10, que em 2 anos, toda a Ásia ouviu do evangelho. O Império Romano, você pudesse pensar de podridão existia em Roma. Até hoje está lá erguido ainda o Coliseu, que foi palco, cenário de morte de milhares de cristãos. Houve uma ocasião que Roma foi iluminada. Nos postes, os cristãos eram amarrados. Passava um pinche e fogo. O que os prendia? Eram eles masoquistas? Não. O crente não é masoquista, bate em mim, eu quero sofrer, não é nada disso. Mas eles tinham uma compreensão do que era ser cristão. Pouco tempo depois, o Império Romano todo cai sob a cruz do Senhor Jesus. A fé que nós colhemos hoje, o testemunho que nós temos, bem lá de trás. Esse evangelho, água com açúcar, sem compromisso. Ou seja, aqueles irmãos no início, eles tinham uma paixão tão grande por Jesus. Tão grande, a vida deles não era apenas só no domingo, era no dia a dia, era no comer, era no vestir, era no existir, era na maneira de educar os seus filhos, era na maneira de ser, ou seja, eles gravitavam em torno da cruz, e a vida era plena. Não existia aquilo que muitas vezes as pessoas têm hoje, tanta coisa tão para baixo. O Senhor diz, de uma forma tão clara, Ele dizendo, quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Quantas vezes? O que é isso, perder a vida?
Não é que você vai ser morto, fuzilado, enforcado. Não é isso, querido. É achar o sentido da vida. Muitas vezes, alguns olham para alguns irmãos, pessoas assim. Nós temos um irmão aqui na igreja, um menino bonito, lindo moço, solteiro, um menino culto. Esse menino está lá no meio do Amazonas, no meio de uma tribo desse tamanhozinho, tocando. Como é que é o nome dele, né? Braulio. Braulio está lá, um lugarzinho, no meio dos índios, traduzindo a Bíblia na língua dos tucanos. Os tucanos não são milhões, acho que não são nem milhares. Quantos deve ter? Talvez alguns milhares. E quem olha para o Braulio, está lá aquele moço que qualquer mãe olha assim e diz: minha filha podia casar com ele. Esse moço, com tantos predicados, alguns olham e dizem assim: coitado dele, está desperdiçando a vida, está desperdiçando a vida, está desperdiçando a vida. Quando Jesus volta, ele diz: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, perde a vida pela causa dele. Ou seja, quando você abraça Jesus, ele te salvou. Quando daqui a pouco você comer do pão e beber do cálice, você pode fazer isso automaticamente, ou sem qualquer sentido ou propósito. Mas Jesus mandou que nós mastigássemos o pão, triturássemos o pão. Um mês. É como se você soubesse, em cada mastigada, em cada gole do vinho, você está dizendo: Jesus fez isso por mim. Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui para viver. Você veio para Jesus, Ele te perdoou, Ele te libertou. Quando você olha a sua história, quem era você? Aquilo que Ele fez, a paz que Ele trouxe, o sentido inundou o seu coração. Ou Jesus vale para nós vivermos por Ele, morrermos por Ele, ou nós vamos ser apenas religiosos. O inimigo da cruz de Cristo pode até pregar, pode até ter a Bíblia, mas ensina que o sentido da vida é apenas o aqui e o agora. Quanto mais você tiver aqui, mais você... Não é bem assim. Sabe, se você tem muito, e se Deus começa a te dar muito, é só com um propósito. É para você investir no reino dele. É só para você investir no reino dele. Ele separa alguns até com um dom tão especial para terem muito, para contribuir. Mas não significa que a pessoa vai viver uma vida péssima, não é assim. Mas deixe isso envolver o seu coração. Mateus capítulo 16, o verso de número 24. Jesus sempre deixa uma condição, Ele não obriga ninguém. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Sabe, negar a si mesmo é negar a sua própria vontade. A cruz nós temos aprendido. Faça assim: horizontal, vertical. Outra vez, horizontal,
vertical. O que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco. A cruz é a vontade de Deus. Quando a minha vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, vertical, eu tenho o quê? A cruz. E quando eu opto pela vontade de Deus, aí eu tenho a cruz. Quando a minha vontade cruza com a vontade de Deus, eu opto pela vontade de Deus, isto que é a cruz. A cruz não é aquilo que muitas vezes a pessoa diz, vem para mim uma irmã, pastor, meu marido bate em mim, descobri que meu marido tem 18 mulheres, é isso e aquilo, meu marido é minha cruz. Não, querido, seu marido é tudo na sua vida, pode ser seu pesadelo, pode ser mil coisas, mas cruz ele não é. Cruz ele não é. Marido ruim não é cruz de ninguém. Ah, pastor, é meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Querido, filho não é cruz. Cruz é a vontade de Deus. É algo totalmente diferente. Quando você lê o que ele falou aqui, 16, 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, eu amo muito você, mas eu não posso te ajudar a carregar a sua cruz. São 3 palavras que muitas vezes as pessoas confundem. A palavra cruz, a palavra fardo. A Bíblia diz que os fardos nós devemos levar uns dos outros. Fardos são os problemas. Aquela irmã que ficou viúva, não tem lá dinheiro para sobreviver, começamos a sustentar aquela irmã, levamos fardo de comida para ela. Fardo é para ser ajudado. Nós temos que ajudar os irmãos a levarem os fardos, mas não a cruz, porque a cruz é individual. Cada um vai levar a cruz. Marcos capítulo 8, verso 34 e 35. Marcos capítulo 8, 34 e 35. Então, convocando Jesus, a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Mas não é perder a vida no sentido assim, eu perdi por ir para o inferno, não. É perder a vida, meu irmão. O que adianta a pessoa construir um império aqui, viveu as 24 horas em função disso, e morreu, ficou tudo aí, perdeu a vida. As únicas coisas que vão te seguir, irmão, por toda a eternidade. A palavra diz: aqueles que há muito ensinaram a justiça, brilharão como estrelas, sempre e eternamente. Semana passada nós celebramos aqui a nossa conferência de células. Momentos assim que foram tão abençoados. Mas sabe, quando você abre a sua casa, para nela ter uma célula. Ah, a casa é minha. Ah, o sofá é meu. Ah, isso. Ah, mas se eu abrir a porta da minha casa para ter uma célula, e vai ter menino para cá, eles vão fazer isso, vão fazer isso. Está perdendo a bênção. Ah, não, eu sou crente, pastor, eu sou membro da igreja direitinho, eu gosto da igreja, está aí. Mas a questão não é apenas ser só um frequentador. Você tem que ser válido. Ou seja, exatamente isso que está aqui. Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la.
E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvará. Agora observe o verso 36. Olha o verso 36. Diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas vezes nós queremos medir alguém que está na fé, se ele tiver ganhado o mundo inteiro. Você pode ter o mundo inteiro, mas o mundo inteiro não pode ter você. É algo diferente. Qualquer coisa que te tenha, ou seja, dono de você, está totalmente fora. O carro que você usa é o seu carro, tudo bem? Mas no momento quando esse carro tiver você, acabou, querido. Você tem carro, aquele instrumento é feito de aço. Para quê? Para me levar para um lugar para o outro. Mas agora esse carro podia estar também a serviço do Senhor. Algo que você tem que entender de uma forma clara, o que Jesus diz: que daria o homem, olha o verso 37, que daria o homem em troca de sua alma? O que o homem pode dar em troca da sua alma? O que pode? Toda a fortuna do Eike Batista, se ele não tem Jesus, todos os bilhões que ele possui, vão ficar por aqui. Não são esses valores. Agora olha o verso 38. Nunca se envergonhe de Jesus, meu irmão. Nunca se envergonhe dele. Jesus podia ter morrido dentro de um cárcere. Jesus podia ter morrido, por isso que normalmente todas as execuções hoje são feitas em lugares escondidos. Mas ele morreu no alto de uma cruz, no alto de um monte, nu. Não tem para um homem nada mais terrível do que a nudez para ele. Jesus tinha 33 anos. E diz, olha o verso 38, são as palavras dele: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não se envergonhe, querido Jesus. Não se envergonhe nunca dele. Nunca se envergonhe. Nós o amamos, porque ele não nos amou primeiro. E diz o texto que o Senhor, ele diz, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Eu imagino os irmãos de Hitler, a vergonha. Quem é você? Sou irmão de Adolf Hitler. E diz a palavra que ele não se envergonha de me chamar de irmão. Não se envergonha. Por isso que a palavra diz que o amor dele nos constrange. A nossa fé não é a fé cristã, não é isso que tantas pessoas imaginam que seja. A fé cristã é esse nosso compromisso com ele, é a nossa rendição absoluta, essa manifestação plena da vida dele na nossa vida, desse viver. As pessoas brigam por doutrina, e muitas vezes quando eu olho aquelas vidas, não tem nada da vida de Jesus ali. Tem nada. É o ilustre desconhecido. Porque qualquer que nessa geração adúltera e perversa
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus repete, ele não cansa em falar o que é essencial. Dizia a todos: isso aí, pastor, é só para os pastores. Isso aí é só para os obreiros da igreja. Isso aí é só para os líderes de célula. Não, querido, na igreja não tem dois tipos de crente. Na igreja não tem clérigos e leigos. Não tem. A igreja de Jesus não tem duas categorias, não tem. Não tem esse negócio assim, aquela pessoa é o poderoso. Querido, não existe isso, querido. Existe na cabeça de alguns. A sua oração, querido, o poder repousa no nome de Jesus. O poder repousa no nome de Jesus. E você tem, meu irmão, é para todas. A igreja é o corpo. Dentro do corpo nós somos todos iguais. Ou seja, o mesmo sangue que chega lá na pontinha do meu dedão do pé, chega na minha testa também. É a vida dele. É a vida dele. Quando nós lemos em Lucas 9, a partir do verso 23, diz assim: dizia a todos. Não é para alguns não, para todos. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aí você pode dizer assim: ô pastor, mas se eu fosse crente assim, minha vida não vai ter prazer. Se eu fosse crente assim, esse cristão como o senhor está falando aí, pastor, ô pastor, a vida vai ficar tão insonsa para mim. Será que eu não vou poder mais? Tchan, 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 tchan. Aí você coloca 3 potinhos. Será que eu não vou poder mais fazer? Compreende? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Domingo é o dia da igreja. Domingo. Os adventistas dizem: não, dia é sábado. Querido, para nós, todo dia é santo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O lugar sagrado é o templo. Tira a sandália dos teus pés, querido. Nós estamos aqui, querido, como a gente podia estar num galpão. O sagrado não é isso aqui. Isso aqui é tijolo, cimento, essa construção que está aqui. Eles não respiram, não tem vida, não tem nada. O que faz esse lugar ser bonito é você, olha que está aí. Entende? O que faz o templo, então entenda isso. Se nós sairmos daqui amanhã, e esse lugar aqui for transformado num armazém, querido, agora a igreja são pedras vivas. É verdade que a gente está aqui, não vai fazer outra coisa inconveniente. Vamos entender, tem essa compreensão, que na nossa fé não existe um homem sagrado, não existe um local sagrado e não existe um dia sagrado. Para nós, todo homem é sagrado, todo dia é sagrado, todo lugar é sagrado. Compreende? Ou seja, é a presença, é você, é isso que vai fazer toda a diferença. E o texto no verso 23 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Verso 25: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou causar dano
a si mesma. Interessante essa expressão, causar dano a si mesmo. Nós temos algo que é uma palavra que nós não usamos muito no nosso vocabulário do dia a dia. É a palavra abnegação. Abnegação é essa paixão pelo Senhor tão grande. Ou seja, que você está tão voltado mesmo para Ele. Vamos voltar um pouquinho aqui para Lucas 14. Lucas 14, caminha um pouquinho. Lucas 14, a partir do verso 26. Lucas 14, 26. 25 diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está escrito na sua Bíblia? Renunciar não é você jogar as coisas fora. Renunciar é você ter como se não tivesse. Compreende? É você ter como não tivesse. Nós não temos nada, nós somos até apenas só mordomos, só tomamos conta. Esse seu corpo, você é mordomo, você tem que cuidar dele. Nós somos apenas mordomos. E a vida fica mais leve quando você a vive assim. Porque quando você é dono, você tem que ficar segurando. Mas quando você é mordomo, a responsabilidade final é do dono. Mateus capítulo 10. Então vamos para Mateus 16, irmãos. Mateus 16. Vamos ler novamente. Mateus 16. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Sua vida gravita em torno dele. Toda a nossa história é essa, Jesus. Ah, mas se eu vou viver assim, pastor, então não vou ter mais prazer nenhum. Aí você vai ter o prazer realmente. A vida só é vida assim. É por isso que nós celebramos a ceia, para não esquecer. E não esquecer todo esse nível de compromisso com Ele. Toda essa vida de compromisso absoluto na nossa fé com Ele, nele. Fique em pé no seu lugar agora. Abra comigo em Romanos 6. Aí você diz, pastor, então, se eu for viver assim, eu não vou praticar aqueles pecadão. Mas e os pecadinhos? Ah, mas isso aqui não existe para ele. Quando você lê hoje, quem é você? E aqui, Romanos 6, é o meu retrato e é o seu retrato.
E é o único retrato que Ele vê em nós. Ele nos vê dessa maneira. Romanos 6, olha o que está escrito. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para Ele o quê? Como que é que a gente morre para o pecado? Todas as vezes, nós não estamos na cruz. Quando você está carregando a cruz, você está dizendo, eu já estou morto. Quando Jesus saiu pelas portas de Jerusalém carregando a cruz, qualquer pessoa que olhasse ia dizer, lá está indo um morto. Aqueles outros 2 ladrões, malfeitores, que foram também levando a cruz, quem olhasse já dizia, os 2 já estão mortos. É uma questão apenas. Quando você lê, de modo nenhum, como viveremos nós no pecado, nós dos que para Ele já morremos. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com Ele, fale comigo, unidos com Ele. Outra vez, unidos com Ele. Outra vez, unidos com Ele. Na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, 2 pontos, que foi, fale comigo, que foi, isso é presente, passado ou futuro, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos. Fale comigo, considerai-vos. Você tem que se considerar. Eu não me vejo assim. Está falando, você tem que se ver dessa maneira. Você tem que se considerar. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você pode aplaudi-lo? É essa a verdade, é esta a realidade da nossa fé. Porque o pecado não terá domínio. Você não é mais obrigado, querido. Você tem agora a vida do Senhor em você. Maior é o que está em nós, é Ele. Mas e o diabo? Que maior é Jesus em você. Os demônios, maior é Jesus em você. O pecado não terá domínio sobre, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. E eu tomo posse pela graça. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2,
partir do verso 1. Filipenses 2, 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós. Preste atenção. Eu preciso ser assim. Tende em vós. Tende em vós. Vem cá. Vem cá, Rodrigo. Quando ele diz assim, vamos imaginar aqui Jesus. Aqui o Rodrigo. Quando diz assim, tende em vós, o que é isso? Tire seu paletó. Vista, coloque agora. Quando diz assim, tende em vós, como se fosse esse paletó, vamos imaginar, de quem que era? De Jesus. Quando ele vestiu esse paletó, que paletó é esse? Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Não é um paletó parecido com o de Jesus. Não é um paletó feito pelo mesmo alfaiate. Não é um paletó, não é um pano parecido. A nossa fé não é o nosso esforço para viver a vida cristã. Não é o nosso, é o permitir. É a minha rendição. É a minha entrega para que a vida dele se manifeste. Entenderam? Pode voltar. Vamos voltar aqui. Olha o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queria que os músicos viessem e nós vamos cantar Rude Cruz. Enquanto você abre a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Do verso 11 até o verso 16. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois,
não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e o quê? Honrai ao rei. No capítulo 4, era rei, 1 Pedro 4, os 2 primeiros versos. Ora, 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Para que no tempo que vos resta na carne, qual é o tempo que nos resta? Nós não sabemos. Eu não sei o tempo que me resta. Você também não sabe. No tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Põe a Bíblia no banco e nós vamos cantar esta verdade. Sim, eu amo. Sim, eu amo. Sim, eu amo. Eu quero a vontade do Senhor. O que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. E a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que haja nesses dias o resgate da cruz. Que haja o resgate da cruz, da mensagem da cruz. E que você, nós vamos cantar, levarei eu também minha cruz. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Não é vergonha. Para nós não é vergonha. É a maior honra que temos. A maior honra que temos é sermos parecidos com Jesus aqui na terra. É levar a cruz. A maior honra da nossa fé, privilégio que temos. A única coisa que ele disse que era para fazermos igualzinho a ele é tomar a cruz. Ele não disse para nós multiplicarmos pães, ainda que podemos multiplicá-los. Ele diz que nós podemos orar e fazer os paralíticos andarem, glorioso, e nós vemos e fazemos. Mas o que nos faz no dia a dia sermos semelhantes a Ele, Ele disse, olha, leve a cruz. Leve a cruz. Viva a cruz. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
levar e sofrer. Cada dia assim, Cristo vem me buscar. Uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Declara, igreja. Sim, eu amo a mensagem da Salvo, sobe até o céu. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. O inferno estremece sem poder estar. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Sou vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se quebraram. Cantarei até perder a voz. Vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. De amor, meu pecado carregou. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. E o poder que o ressuscitou, declare, hoje habita em mim. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Levante as suas mãos aos céus. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Mais forte, eu sou livre pelo sangue de Cristo. Sou vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se quebraram. Cantarei até perder a voz. Eu vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. O pecado não pode me dominar. O pecado não pode me dominar. As irmãs podem cantar. Por causa da tua cruz, Senhor. Oh, os homens de Deus, o pecado não pode dominar. O pecado não pode. A igreja salva e remida no sangue. O pecado não pode
grilhões todos se quebraram. Cantarei até perder a voz. Eu vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Eu encontrei vitória na tua cruz. Mas aplaudam mesmo. Nele eu encontrei. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a nossa vida. Vamos assentar. Isto. Há uma palavra tão gloriosa quando Paulo diz, está escrito em Gálatas 5, 24. Vocês podem ficar aqui, nós vamos cantar. Queria aquela música que a menina canta, foi o sangue. Foi o sangue, aleluia. Quantos aqui são de Jesus? Levante a mão. Mas Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gálatas 5, 24, ele fala, e os que são de Cristo, você acabou de levantar a mão dizendo que é de Cristo, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito é andar assim, Alguns acham, não. Sabe, andar no Espírito é você andar bonito, andar direitinho, limpo. Olha como é que eu estou bonito. Entende? Muitas vezes pessoas acham, lembro quando eu me converti, era uma situação tão complicada naquela época, porque os valores eram assim, muito exteriores. Então, era pecado, por exemplo, usar desodorante, perfume. Então, quanto mais feio você fosse, mais santo você era. Não tem nada, não é isso. Ou seja, para o Senhor. Então, aqui a palavra diz, olha, os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Tudo na vida cristã é uma escolha. É eu escolher me render a Ele. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Colossenses 3, verso 3. Sua vida hoje, querido, é diferente. É diferente. Vamos começar pelo verso 1. Colossenses 3, 1. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Espera aí. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Pensai. Sabe, você tem que viver aqui, sempre pensando. Você olha para alguém e diz, se essa pessoa conhecesse Jesus, e aí começa a tocar. Quando você vê qualquer notícia tão confusa, aí você diz, Jesus. Ou seja, nós estamos aqui, mas não somos daqui.
Nós estamos vivos, mas é um paradoxo tão grande que nós já morremos. Nós já morremos. Já morremos. Vem cá, Guilherme. Quando a palavra diz que nós já estamos na cruz, abra os braços assim, vire para lá. A palavra diz, como que ele pode se crucificar? Ele pode bater o cravo num pé? Pode. Ele pode bater o cravo no outro pé? Pode. Ele pode pregar essa mão? Pode. Aí sobra essa aqui. Se ele já está pregado ali aqui, como é que ele vai pregar essa aqui? Sabe quem vai pregar? O irmão que está aí do seu lado, olha para ele. Sabe, você vai ter aquele chefe no seu trabalho que vai pregar você na cruz. Você vai ter aquele cunhado que todo dia está pregando você na cruz. Aquela vizinha que põe lixo na porta da sua casa todo dia, está pregando você na cruz. Pensai, porque quando, fale comigo quando, então não é bem agora, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele, em glória. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, 1 Pedro capítulo 2, o verso de número 24. Vamos começar pelo 18, para os irmãos terem um entendimento. 1 Pedro 2, 18. Vamos esperar o menino consertar ali o escrito. 1 Pedro 2, 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e acordado, mas também ao perverso. Porque isto é grato, se alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Verso 20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Foi pelo sangue de Jesus, o precioso sangue dele. Todo exemplo está aqui, e a nossa vida só é vida pelo sangue. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado, e nós vamos cantar juntos uma música, que é um texto que vamos voltar ao Calvário. E depois de você ter ouvido tudo que você ouviu, algo tem que acontecer. Vamos ficar em pé, é melhor. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Todos em pé, todos. Você vai dizer essa verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A minha comunhão com Ele. Eu fui identificado com Ele. Na
sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição. Eu sou pelo sangue. Levante a mão do seu irmão. Contemple o amor do Senhor. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador Santo, morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Ao sangue do Cordeiro, ao sangue do Cordeiro, ao sangue do Cordeiro, precioso sangue do Cordeiro, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Não há maior amor, maravilhosa graça. Eu pecador e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Foi o sangue de Jesus
Aleluia. Vamos assentar, queridos.